Então, você tá aqui prestes a jogar uma campanha e não faz a mínima ideia de que tipo de personagem fazer? Ou sempre escreve um personagem e ele acaba ficando extremamente raso e sem espaço para um futuro desenvolvimento? Não se preocupe, eu tô aqui para te ajudar com algumas pequenas sugestões que podem ajudar você a deixar seu personagem mais interessante pro seu mestre e pros seus companheiros de mesa. Meu nome é Matt e seja bem-vindo a um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou tentar te passar uma visão que eu tenho sobre algum conceito para que você possa ter alguma ideia de algo que você esteja passando por uma leve dificuldade ou bloqueio criativo no momento. Bom, eu não sou nenhum profissional em escrita de textos ou coisas assim, mas eu tenho uma pequena experiência de uns bons 7 anos mestrando e jogando alguns diversos sistemas. E essas dicas podem valer tanto para você que quer criar um personagem para jogar, tanto para você, mestre, que quer manter o vilão da sua campanha mais interessante, ou fazer um NPC mais divertido, mantendo seu universo mais vivo. E eu sei, criar personagens para RPG, seja sua primeira ou 10ª vez, pode acabar sendo meio difícil, porque você acaba criando uma ideia de personagem que é ótima no papel, mas quando chega a hora de interpretar, você simplesmente esquece todos os traços de personalidade que ele tinha e acaba indo com o estereótipo de um personagem muito quieto, um bobão alegre, ou até mesmo o pior deles, eu mesmo, só que mais legal. Então, vamos a alguns passos para manter seu personagem um pouco mais vivo nesse universo em que seu mestre preparou com um carinho para você jogar. Passo 1. Conhecendo o universo. Obviamente, o universo que você vai jogar uma campanha é extremamente importante. Sendo assim, não tenha medo de perguntar ao seu mestre o que você pode ou não fazer com o personagem, as ligações que você pode ter, até mesmo regras de universo. Por exemplo, se você quer criar um elfo em um universo em que os elfos são comuns, pergunte se existe algum costume, algo cultural que seu personagem deva saber, ou até mesmo participar. Como por exemplo, digamos que elfos nesse universo são extremamente ligados ao comércio e competem diretamente com anões. Isso pode gerar alguns momentos divertidos, onde se tiver um anão no seu grupo ou você encontrar outro em algum lugar, vocês podem ter uma leve rivalidade que pode acabar enriquecendo a sua relação com o grupo e com o próprio universo em que você está inserido. Passo 2. Pensando na personalidade. Uma ótima escolha de se escrever uma personalidade para um personagem é primeiro resumir ela em uma palavra e depois adicionar 2 adjetivos. Mas como assim? Simples. Vamos dizer que eu criei um general humano chamado Ryan. Ele é um guerreiro e foi expulso do exército e então, já que ele tem um background militar, o carisma dele vai estar meio baixo na ficha. Então eu posso dizer que um dos traços dele principais é sério, mas apenas ser sério não é algo muito relevante, nem de destaque. Então eu quero mais um adjetivo para ele, para que ele não seja uma parede que não age a não ser que realmente falem com ele. Então adiciono mais um adjetivo. Já que ele é um general, sempre tem uma certa vantagem por conta da sua posição social, então ele será mimado. Ele sempre teve as coisas do jeito que quer, no tempo dele, e afinal de contas, ele era um general. Ainda assim, sério e mimado parece algo muito chato e sem profundidade. Então vamos colocar mais alguma coisa. Ele será socialmente estranho, o que é um defeito. Ele sempre adora fazer piada sem graça e sempre acha que todo mundo vai estar adorando a situação. Afinal de contas, já que ele tinha uma posição de prestígio, os subordinados dele sempre davam risada com medo de serem penalizados por ele. E pronto, você tem 3 adjetivos para o seu personagem. Obviamente, você pode acabar mudando algumas dessas coisas futuramente com o desenvolvimento de personagem, mas é um ótimo começo. Passo 3. Objetivos. Existe um consenso quando se trata de RPG para algumas pessoas, que é o subplot das campanhas é muito mais interessante do que o plot principal dela. E como mestre, eu não podia concordar mais. E sempre tento fazer com que os personagens tentem alcançar seus objetivos durante a mesa, ou talvez eles acabem morrendo tentando, mas essa parte é relevante. Enfim, um objetivo é algo importante. Afinal de contas, quando você cria o seu personagem e não tem motivações ou vontades, ele acaba só sendo um espectador em uma história épica em que ele deveria fazer parte e ter seu momento de glória. Mas se ele não tem objetivo, como você faz isso? Então, vamos a um exemplo. Nosso general tinha uma posição privilegiada no exército.
e um bom salário. Então, ele não tinha muitos motivos para largar a sua cidade em troca de uma aventura por aí, num mundo onde ele sequer conhece metade. Então, vamos fornecer um objetivo para ele, para que ele possa encontrar sua filha mais nova que desapareceu há 3 meses, fazendo com que ele desenvolvesse uma obsessão em sair de noite e perseguir criminosos nas ruas. Em vários casos de alarme falso, onde ele chegava a prender civis e machucar eles até mesmo. Essa obsessão fez com que a mulher dele largasse ele e levasse a sua filha mais velha embora também, já que ele não passava nenhum tempo em casa com as duas e as duas se sentiam extremamente abandonadas e largadas por ele. Fora isso, ele acabou nesse meio tempo desenvolvendo uma dependência em álcool. Então, a partir do momento que aparecer qualquer pista sobre onde a filha dele possa estar, ele vai seguir na hora sem pensar 2 vezes. Viu? A gente adicionou até algo que ele possa ser confrontado mais pra frente, do porquê ele bebe tanto. Isso pode ser um ótimo diálogo com os jogadores mais tarde. Passo 4. Alinhe a ficha com a realidade do universo. Isso deveria estar mais cedo na lista, mas a gente releva. É extremamente importante que o personagem que você tem a ideia de fazer esteja dentro do sistema em que você vai jogar. Claro, você pode pegar uma homebrew e seu mestre, se não for muito preguiçoso, ele vai revisar ela com bastante cuidado e talvez permitir. Mas faça sempre o melhor para não extrapolar com conceitos muito diferentes do universo onde você está inserido. E pense bem em que partes dos seus atributos vão afetar a personalidade do seu personagem. Se ele tiver uma constituição baixa, ele pode cansar muito fácil de viagens e reclamar de dores constantes no corpo. Se ele tiver inteligência baixa, ele pode simplesmente não entender coisas básicas de sobrevivência. Se ele tiver um 8, por exemplo, ele pode nem saber ler. E coisas assim. A sabedoria baixa, ele é muito disperso e não presta atenção em nada. O carisma baixo, como eu falei, ele pode ser socialmente estranho e pode não saber interagir com pessoas direito. Assim como a força baixa ou uma destreza baixa podem alterar como seu personagem age nesse mundo. Quinto e último passo, faça personagens minimamente gostáveis. Eu sei que é tentador para muitas pessoas fazerem personagens que são lobos solitários e querem resolver tudo sozinhos, ou aquelas pessoas que, vão realmente só querer se afastar de todo mundo, mas tenha em mente que isso é um jogo em grupo. Se você fizer um personagem do qual, não quer interagir com ninguém, ou você pense, meu personagem não interagiria com ninguém do grupo, por favor, considere fazer outro personagem. É muito desconfortável pro mestre, pros jogadores, pra todo mundo ter que lidar com esse tipo de situação. Fica realmente meio chato. E outra coisa, meio que um extra, por favor, não seja o player protagonista. Você não é o protagonista de um anime, de um filme, seja lá o que for. Você não é o Som Jin-woo de Sword Art Online, Solo Leveling, porque eu falei Sword Art Online. E, honestamente, ninguém gosta desse tipo de personagem. Provavelmente só você que tá jogando com ele. Então, considera isso. Enfim, se você se perder em algum desses passos, eu vou deixar aqui na descrição um link anotadinho para você poder seguir um passo a passo, um guia para se guiar dentro de uma criação de personagem mais coesa e não se perder muito nesses tópicos. É uma parada muito rápida que eu fiz e, honestamente, acho que vale para todo mundo. E se você veio até aqui, muito obrigado pelo apoio, pelo seu tempo, pela sua paciência e a gente se vê numa próxima. Muitos beijos.